Ele que já está aqui. Boa tarde a todos. E lembrando, Neto, o sertão está pegando fogo desde a madrugada. É o seguinte, a gente acompanhou aqui no último domingo uma longa reportagem exibida pelo Fantástico, mostrando como funcionava o esquema de desvio de dinheiro público e de fraudes em licitações em mais de 80 cidades da Paraíba. Hoje, os Ministérios Públicos Federal e Estadual, em parceria com a Controladoria Geral da União e outros órgãos, deram início a mais uma fase da investigação. A prefeita da cidade de Monte Oreb, no sertão, e o marido dela e mais 4 pessoas foram presas suspeitas de participação no esquema. Quando a população da pequena cidade de Monte Oreb, no Alto Sertão do Estado, começava a acordar, os homens do Ministério Público Federal e Estadual já trabalhavam em parceria com a Controladoria Geral da União para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na cidade. A prefeita Cláudia Dias foi presa. O marido dela, Fábio Barreto Ferreira, também foi preso e encaminhado para o Ministério Público Federal em Cajazeiras. O GAECO e a Controladoria Geral da União cumpriram juntos um mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Monte Oreb. Aqui foram vasculhados os escritórios dos setores de administração, tesouraria e licitação. A força-tarefa procurava por documentos que pudessem ajudar a comprovar irregularidades em processos licitatórios no município. Cláudia Dias já havia sido afastada do cargo outras 2 vezes, mas voltou a assumir o mandato por força de liminar. O GAECO também esteve na casa do ex-secretário de Obras e Urbanismo do município, Heloísio Dias Guarita, mas ele não foi encontrado. Esta ex-contratada da prefeitura atuou na época que o delator da investigação, Francisco Justino do Nascimento, era responsável pelo pagamento dos funcionários da empresa que fazia a limpeza urbana. Ela revela que até hoje parte desses funcionários espera pelo pagamento de salários. Nós fomos atrás da prefeita para ela ajeitar os meios da gente. Ela não ajeitou, mandou nós atrás do Justino. A Justino conversou com ela e botou na justiça. A gente botou e recebeu os direitos. Entendi. Um bocado, outros ficou sem receber que não quis acordo. O empresário Mário Messias Filho, o Marinho, que já foi preso pela operação, foi levado do presídio para o Ministério Público Federal na manhã de hoje para mais uma vez ser ouvido. Homens do BOP deram apoio à ação que também cumpriu mandados nas cidades de Cajazeiras, Bonito de Santa Fé e Uiraúna. A terceira fase da operação acontece dias depois de uma matéria exibida no Fantástico da Rede Globo mostrar problemas gerados pela não conclusão de obras em 6 cidades da Paraíba. Pois é, nossa equipe tentou conversar com os advogados da prefeita, do marido dela e dos demais acusados, mas até agora não conseguiu. A prefeitura foi encaminhada há pouco, foi encaminhada há pouco para a sede do 6º Batalhão de Polícia, da Polícia Militar de Cajazeiras. Os demais suspeitos detidos deverão ser levados para o presídio regional da cidade. Com a prisão da prefeita, a Câmara Municipal de Vereadores de Monte Oreb será notificada e o vice-prefeito da cidade é quem deve assumir o comando do município. Lembrando, essa terceira fase, como a gente viu dessa operação, são esquemas de corrupção identificados em mais de 83 cidades, mais de 80, né? E é o seguinte, é um esquema que dá um rombo nos cofres públicos de mais de 200 milhões de reais. Essa rede criminosa estava loteando as prefeituras, é isso que estava acontecendo. E aí, nesse caso aí, várias prefeituras do estado, mas nesse caso aí no sertão. A operação acontece dessa vez depois do programa Fantástico, como a gente falou, escancarar o esquema para todo o país. Foram mostradas as supostas irregularidades em 6 municípios, inclusive em Monte Oreb, onde a prefeita e o marido foram presos preventivamente. Nessa investigação, a Força Tarefa está identificando empresas fantasmas que ganhavam processos de licitação e eram contratadas, mas não realizavam os serviços. Recebiam pagamentos das obras e coleta de lixo, e para fazer coleta de lixo, mas repassavam os recursos para os gestores, operadores que desviavam e lavavam o dinheiro. Segundo os investigadores, pessoas ligadas às prefeituras, os chamados operadores, pagavam comissão para alugar as empresas e recebiam entre 2% a 8% do valor da nota fiscal. Tem também a história da falsidade ideológica e da fraude fiscal. Rombo nos cofres estadual e federal. Nas conduções coercitivas, as pessoas prestam esclarecimentos. E no caso dessa fase, as prisões preventivas foram para evitar que os envolvidos prejudiquem as investigações. E o Debrando, tem muita gente que anda com medo lá, porque outras pessoas vão ser presas. E olha, saiu uma decisão ontem
que justifica ainda mais o temor dessas pessoas que estão envolvidas nesses crimes. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão de condenados pode ser feita depois que a sentença foi em um julgamento de segunda instância, ou seja, antes que se esgotem todos os recursos possíveis da defesa. A decisão foi comemorada por associações de juízes e promotores. Olha só, atualmente a sentença só é definida depois de passar por até 3 graus de recursos. O segundo grau, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF destacaram ontem que a mudança combate a ideia de morosidade da justiça e a sensação de impunidade. Também prestigia o trabalho de juízes de primeira instância e de segunda. Também argumentaram o que eles chamam de enxurrada de recursos na justiça. Isso vai acabar, segundo eles, que é uma tentativa de protelar o início do cumprimento da prisão. Já os juízes contrários alegam que o sistema penitenciário está absolutamente falido e essa decisão só irá piorar o que já está acontecendo. E também argumentam que o princípio constitucional da presunção da inocência não permite a prisão enquanto houver direito a recurso. Por isso, para eles, a medida é preocupante. Essa, inclusive, é a posição da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil,